condenar o presidente Lula. Já estamos ao vivo. Eu digo isso, senhor presidente. Pessoal, eu estou acompanhando a sessão. Espera as pessoas entrarem. Ninguém entrou. Lava Jato. Mas eu estou acompanhando a sessão da Câmara. Mas espera entrar. Pessoal, oi. Eu estou acompanhando a sessão da Câmara. Oi. Estou acompanhando a sessão da Câmara aqui. Valmir Assunção está falando. Mas eu quis fazer agora essa live aqui com vocês para falar sobre a vitória que a gente acaba de obter no STF. Uma vitória importante para quem quer recuperar a democracia neste país em um momento dramático, num momento extremamente difícil. Posso falar? Pode. Mal do Bolsonaro? Pode falar. Pode falar. Vamos falar do Lula primeiro. Bom, em primeiro lugar, a gente está muito feliz que o Lula foi inocentado. Ele é o nosso candidato em 2022. Tudo bem? Em segundo lugar, eu quero falar... Olha, a Maria, meu pai. A Maria, no caso, sou eu sou Maria também. Em segundo lugar, eu quero falar que o Bolsonaro é um genocida, que o Bolsonaro fere pessoas, fere a vida das pessoas pessoalmente, enquanto ele não gerencia vacina pro país dele. Eu quero falar mais. E eu quero falar também que a família Bolsonaro, que o gabinete do ódio deles me atacou e atacou a minha mãe e a minha família pessoalmente. E que um dia eles vão pagar. Porque o karma é uma merda. E vocês vão se fuder. Eu odeio eles, mãe. Pronto, essa foi a minha filha aqui na minha live, né? Agora vamos lá. Gente, é o seguinte, é um grande dia mesmo pra gente, né? Porque apesar do sofrimento que a gente está vivendo, das dores que a gente está vivendo, de tudo que está tão difícil nesse Brasil, é muito importante a gente ter uma janela de esperança de que é possível um futuro melhor. E é na política, na ação política, que se constrói. Hoje se constrói a vida ou a morte das pessoas na política. Quando o governo Bolsonaro corta o dinheiro da saúde, o orçamento da saúde, junto com o ajuste fiscal do Guedes, quando ele corta o dinheiro da saúde, quando ele não compra vacina, quando ele diz não para o Laboratório Internacional para 70 milhões de doses, quando não participa do consórcio internacional de vacinas, quando vai aos ambientes multilaterais, como hoje, e se nega, como governo do Brasil, a assinar um documento de proteção à vida das mulheres no mundo, que foi isso que aconteceu hoje. O Brasil ficou fora do documento das Nações Unidas para a proteção dos direitos das mulheres. Quando a gente tem um governo deste e tem amigos e amigas, familiares que estão perdendo a vida, a pandemia já tem rosto. A pandemia não é um número. O Covid não é um número. Hoje no mundo, o Covid-19 já é reconhecido como a nova cepa, a nova forma do vírus, desenvolvido no Brasil. E desenvolvido no Brasil pela leniência e abandono que a nação brasileira está por este governo. A partir de Manaus, o primeiro lugar onde se teve notícia de que faltou até oxigênio. Até oxigênio. Para as pessoas que precisavam respirar, precisavam estar no respirador. Este governo que tira o ar das pessoas, ele começa a ser derrotado hoje. Começa com a esperança chamada presidente Lula. Uma esperança que o povo pode ter de voltarmos a uma nação onde as pessoas sejam respeitadas. Onde na porta da sua casa não estejam um trabalhador, uma trabalhadora, mãe de família, pedindo um pão porque não tem. Onde as pessoas tenham emprego, porque tinham. Havia emprego no Brasil. Havia saúde pública no Brasil. Aliás, se ainda existe atendimento no Brasil, as vítimas do Covid, as pessoas que estão infectadas pelo vírus, é porque existe o SUS. É porque existem profissionais da saúde que estão dando a sua vida pelas pessoas. Profissionais que estão colocando a sua própria vida em risco, da sua família, para cuidar das pessoas, mesmo quando não tem sequer equipamento de proteção individual, como eu vi no noticiário hoje. Que em Brasília, a capital do Brasil, no H1, os enfermeiros, enfermeiras, técnicos estavam em alerta
pela administração hospitalar, porque não podiam usar plenamente para cada procedimento uma nova luva. Não podem trocar máscara. Nós já estamos há 1 ano com a pandemia dentro do Brasil. E o que recebemos do governo Bolsonaro? A cada dia, o número de mortos, o número de famílias em luto. O que o governo Bolsonaro entregou para o Brasil é o luto, a morte, é a fome, a miséria, o abandono. Nenhuma atitude na área econômica. Pequenas empresas fechando suas portas. O governo achou que a pandemia iria acabar por si, que entre 2020 e 2021, o Congresso tendo votado o orçamento de guerra, o governo não reeditou o decreto de emergência. Por não reeditar o decreto de emergência, todas as políticas que a Câmara dos Deputados e o Senado haviam votado, como o auxílio emergencial, o apoio às pequenas empresas, as empresas de modo geral, para manter o apoio, o aporte de recursos para o pagamento e não demissão dos trabalhadores e trabalhadoras, para conseguir fazer a contenção desse vírus. O governo não fez, porque o governo não reeditou. Ele achou que a pandemia tinha acabado? Que poderia ir para a rua dizer que é tudo um mimimi? Como sempre disseram da gente, de nós mulheres, que enfrentamos os feminicídios, que lutamos pelo direito das mulheres? Sempre disseram isso acerca das nossas vidas e agora tentam usar o mesmo linguajar chulo, deseducado, violento, de desprezo à dor alheia para todas as vítimas do Covid. Então é um mimimi que as pessoas vivem quando perdem seus filhos. Hoje, aqui em Porto Alegre, 8 de março, nós perdemos uma querida companheira chamada Michele Sandri, secretária de Mulheres do PT de Porto Alegre, uma lutadora feminista, 44 anos, uma filha de 20 anos, a idade da minha filha. E a Michele não teve, nesta cidade, que é uma capital do estado, a possibilidade de chegar a uma UTI, porque não há lugar, nem nas capitais, quanto mais no interior do Brasil, nem no Rio Grande do Sul, nem nos demais estados. E eles não gostam, os atuais governantes, os deputados que os apoiam, dizem que nós não podemos dizer que o governo é genocida. E nós temos que dizer, se eles não querem ouvir. Sim, o governo é genocida. O governo não se importa. E é por isto que eu quero concordar com Sueli, que entrou aqui, e dizer que a boa notícia do dia é a vitória, que colocou um ponto final. Nós sabemos que haverá recursos, muitos dos bolsonaristas vão se mover para atacar o presidente Lula, para tentar inviabilizar essa decisão do Fachin. Nós sabemos que do lado de lá existe nessa decisão a possibilidade do Moro se livrar, mas eu quero dizer a vocês que do nosso ponto de vista, a candidatura de Lula é muito importante e é um direito do povo brasileiro que lhe foi negado votar no presidente Lula nas últimas eleições. E eu quero dizer também para vocês uma coisa, isso só corrobora que a prisão do Lula foi ilegal, que ele poderia ter sido candidato à presidência da República e que Bolsonaro e Mourão, essa chapa que se valeu de fake news, de disparo em massa, de uso indevido das redes sociais, de conexões internacionais, que a gente está vendo o tamanho das conexões internacionais que essa família Bolsonaro tem com toda esta máfia do uso indevido da internet e da violência política, que cria perfis falsos, que faz fake news, que cria robôs, que atacou de novo nas eleições municipais, atacou a Manuela, atacou Benedita, atacou Marília, atacou os lutadores sociais, os mesmos que atacaram o Haddad lá. Eles vão fazer de tudo para tentar reverter essa decisão de que o Lula pode ser candidato. E nós vamos fazer de tudo. De tudo. Primeiro para o impeachment, que eu não quero esperar um dia com este Bolsonaro. Eu acho que já
É uma irresponsabilidade, sabe? A gente não ter um processo de impeachment da Câmara dos Deputados analisado. E o Marco Aurélio Mello enviou para a Câmara um pedido de autorização para abrir inquérito contra Bolsonaro. Pois bem, este pedido do Marco Aurélio Mello poderá vir a ser um caminho para o impeachment de Bolsonaro, para um processo contra Bolsonaro. E é isto que nós precisamos. Lula candidato, sim. Liberdade, sim. E, ao mesmo tempo, não só pensar em 2022, porque até lá quanta gente vai morrer. Até lá quantas pessoas vão perder a vida. Até lá quantas pessoas vão ficar desesperadas pela fome. Quantas mães e pais de família vão se desesperar diante da realidade. Então, o que eu tenho a dizer a vocês é que, com todas as dificuldades desse dia, tendo perdido, inclusive, uma querida amiga, companheira, defensora de direitos, uma mulher lutadora, quem eu admiro, quem eu agradeço, olhando assim para o mundo, agradeço a oportunidade de ter convivido com Michele Sandri, pelo significado dela, pela sua generosidade com todas nós como mulheres. Ela que veio a falecer nessa madrugada em que nós entrávamos no dia 8 de março, que nessa tarde foi sepultada como todas as vítimas do Covid, sem que ninguém possa estar lá ao lado dela. Esse é o grau da violência que nós temos no Brasil de Bolsonaro, onde a doença se espalha sem nenhum apoio à população. E a notícia agora da liberdade de Lula, da liberdade efetiva, que os direitos políticos dele estão assegurados, é a mesma coisa que dizer que os nossos direitos políticos do povo brasileiro estão assegurados. Porque é o direito da gente votar em quem a gente acredita, votar no nosso presidente, votar em quem realmente transformou o Brasil, em quem lutou pelo povo brasileiro. E nós sabemos que eles vão armar tudo contra ele, tudo contra nós. Todas as mentiras. Mas nenhuma mentira sobrevive aos fatos. E os fatos são que Moro exorbitou do seu poder. Moro tinha um conluio, uma quadrilha estruturada. E mais do que isto, tomaremos certamente no PT as providências para que Moro seja processado pelos atos indevidos que cometeu, como outros. E tem aí que defender-se das acusações que estamos fazendo judicialmente contra ele, que o próprio Lula faz, sempre levantando que ele seria uma figura que estava ferindo a lei em tudo, e nós sabíamos disso. Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode deixar de ficar hoje com a oportunidade clara de dizer para vocês que a gente comemora, sim, essa vitória jurídica do Lula, porque é nossa, é do povo brasileiro. E quando a gente tem tantas perdas, uma vitória como essa tem um significado ainda melhor. Significa que a esperança pode vencer a morte. A esperança vai vencer o medo. A esperança vai vencer esses dias tão sombrios que o Brasil vive. E nós, o povo brasileiro, vai ter um presidente de novo que possa transformar a sua vida, respeitando a sua condição humana. Um grande abraço a todos vocês. Eu vou concluindo aqui essa minha participação, agradecendo a todos, todas. No 8 de março, tivemos uma imensa vitória. E eu comemoro essa vitória junto com vocês, junto com a minha filha que está aqui, né? E que no começo já disse o quanto a gente sabe desse genocídio bolsonarista aí, mas a gente segue lutando. Fora Bolsonaro, Maria Laura. Fora Bolsonaro. Isso aí. Um abração, gente.